Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós vamos ter mais uma videoaula sobre aprendizagem do ponto de vista da ciência neurocognitiva. Para quem vem acompanhando essas videoaulas, já sabe que a gente está aqui elaborando sobre o ponto de vista do pesquisador chamado Daniel Willingham, um pesquisador americano que publicou um livro chamado Why Don't Students Like School? Ou, traduzindo para o português, Por que os estudantes não gostam da escola? E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre conhecimento superficial e conhecimento profundo e também qual o papel de cada um na aprendizagem. Vamos começar fazendo a diferenciação entre essas duas ideias, que seria conhecimento superficial e que seria um conhecimento profundo. O conhecimento superficial é aquele conhecimento feito de fatos que são concretos e relativamente isolados. O conhecimento profundo é composto de abstrações, que na verdade são generalizações que a pessoa é capaz de fazer a partir dos fatos concretos que ela sabe. Agora vamos tentar entender o que é compreensão. O que a gente quer dizer quando a gente diz que compreendeu ou que não compreendeu alguma coisa? E aqui o Willingham tem uma definição muito interessante. Ele diz assim, que compreensão é uma lembrança disfarçada. Isso aqui, se você parar para pensar um pouquinho, é uma coisa relativamente intuitiva. Por quê? Porque a gente só sente que compreendeu mesmo um assunto quando a gente consegue recuperar da nossa memória de longo prazo aquela informação com rapidez, com facilidade. Então, na verdade, a compreensão está muito ligada à tua capacidade de recuperar a informação que você aprendeu. E como que essa compreensão acontece dentro do nosso modelo da mente? Você lembra daquele nosso modelo da mente? Vamos refrescar aqui a memória. A gente viu que todo raciocínio acontece na memória de trabalho, que é um pedacinho de memória bastante limitado. Então, essa memória de trabalho, ela recebe estímulos do ambiente externo, que são novas informações, problemas para resolver, coisas desse tipo. E esses estímulos acabam disparando uma busca de conhecimentos prévios relacionados na memória de longo prazo. Então, você mistura essas duas coisas aqui, que é as ideias novas e o conhecimento que você já tinha. E no raciocinar, no pensar sobre essas coisas, no fazer as conexões, você vai rearranjando essa informação para que ela seja colocada na memória de longo prazo. Numa aula mais à frente, a gente vai ver que esse processo tem que ser repetido algumas vezes para realmente ficar na memória de longo prazo. A gente vai ver a importância da repetição. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse processo aqui, que é junta a informação nova com a informação que você já tinha, rearruma elas de alguma forma, ou seja, conecta essas informações de alguma maneira, de forma que elas tenham alguma chance de ir para a memória de longo prazo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que só se aprende em conexão com o que você já sabe. Isso é importantíssimo. Você só consegue aprender se você consegue fazer alguma conexão da informação nova, que vem do ambiente, com a informação que você já tem na sua memória de longo prazo. Tá? E aqui é que vai acontecer a diferenciação entre conhecimento superficial e profundo. Porque se você consegue fazer só poucas conexões, porque você tinha pouco conhecimento prévio sobre o assunto, você vai ficar com conhecimento superficial sobre aquilo que você está tentando aprender. Agora, se você consegue fazer muitas conexões, porque você já tinha bastante conhecimento prévio, conseguiu fazer várias conexões com várias coisas diferentes, aí você atinge um conhecimento profundo. Daí a importância de você repetir, de você ver sobre vários pontos de vista o mesmo assunto, de você ler vários livros sobre o mesmo assunto. É aí que você vai formando cada vez mais conexões e aí você vai aprofundando o seu conhecimento. Mas a gente disse que o conhecimento profundo é formado por abstrações, que nada mais são do que generalizações que a gente forma a partir de fatos concretos e isolados. Então, como é que funciona o processo de formação de abstrações dentro desse modelo da mente aqui? Você é exposto a um exemplo concreto e você raciocina sobre ele, e aí você faz algumas conexões. Depois você é exposto a outro exemplo concreto, e você raciocina sobre ele, e aí você faz outras conexões.
E assim você vai sendo exposto a N exemplos concretos diferentes, de forma que você aos poucos vai conseguindo extrair o que é essencial nesses exemplos. Ou seja, o que eles têm em comum? Qual é a essência? Como eu posso abstrair isso num sistema teórico? Tá? Numa teoria, numa hipótese do que está por trás dessas coisas. Tá? Mas não basta que esses exemplos sejam concretos, eles têm que ter algumas características. Que características são essas? Bom, os aspectos concretos de cada exemplo com que você se depara, eles têm que ser familiares a você. Por quê? Porque se você começa a ler um exemplo concreto com coisas que você não conhece, você fica se debatendo com a informação superficial, que é concreta, e não consegue ter a menor chance de fazer alguma conexão mais profunda. Primeiro, então, você tem que aprender os conceitos concretos até que eles se tornem familiares, para depois você pensar em fazer alguma abstração a partir desses exemplos. E é essencial que os vários exemplos com que você se depare venham de contextos mais variados possíveis. Porque é pela comparação que você consegue separar o que é contextual e o que é essencial naquele material. E quando você separa o que é contextual do que é essencial, você conseguiu abstrair a essência daquele problema. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Você está tentando aprender sobre a área de um retângulo. Aí você quer aplicar isso no mundo real. Então você pode aplicar, por exemplo, calculando a área de um campo de futebol. Depois você pode aplicar, por exemplo, calculando a área de uma determinada plantação. Depois você calcula a área de um envelope. Quer dizer, todas essas coisas aqui são retângulos. E com isso você vai percebendo o que é específico de um campo de futebol, de uma plantação ou de um envelope, e o que é essencial, que aqui é definir o que é base, o que é altura e multiplicar. Pronto, base vezes altura, né? A área do retângulo é base vezes altura. Então, assim, um exemplo aqui é bastante simples, mas é só para ilustrar como que você vai formando abstrações. Quer dizer, você vai se deparando com diversos exemplos concretos, de preferência em contextos conhecidos, mas também variados, e com isso você vai conseguindo aos pouquinhos separar o que é contextual e o que é da essência do problema. E qual a vantagem de você chegar a um certo nível de abstração em uma determinada área? A vantagem é que você começa a ser capaz de fazer uma coisa que é super difícil, que é a transferência do conhecimento de um contexto para o outro. Porque você conhece a essência, então você consegue aplicar essa essência num contexto diferente daqueles que você viu. Só que, em geral, essa capacidade de transferir conhecimento, ela é bastante difícil de se conseguir. É um caminho longo aqui para você conseguir chegar a isso. Eu vou dar um exemplo para explicar essa coisa da transferência de conhecimento. No primeiro contexto, que eu vou chamar de contexto 1, você é um médico, o seu paciente tem um tumor, e você sabe que se você der uma determinada dose de radiação nesse tumor, você consegue matar o tumor. O problema é que essa dose é letal também para os tecidos saudáveis. E a questão é, como fazer com que a dose necessária de radiação chegue nesse tumor sem que com isso eu mate todos os tecidos que estão em volta, que são os tecidos saudáveis. O contexto 2 é o seguinte: você está no exército, você tem um inimigo sitiado num determinado lugar e tem vários caminhos para chegar nesse lugar. Mas você sabe que alguns desses caminhos estão minados. Então, se você for com todo o seu exército por um caminho só, você corre o risco de perder todo o exército e não chegar lá no inimigo. Como que você faz para conseguir chegar com a maior força possível nesse local, sem correr o risco de perder todo o teu exército de uma vez? Esses dois problemas, na superfície, são completamente diferentes. Ou seja, o contexto, as informações contextuais são completamente diferentes. Mas a solução para eles é exatamente a mesma.
Como é que você ataca um tumor para ter radiação suficiente aqui para matar o tumor, mas não matar o tecido saudável? Você envia raios a partir de vários pontos em direção ao tumor. Então, a radiação que está passando por esse tecido saudável aqui, ela não mata esse tecido, mas ela chega aqui. Aí ela vai ser somada com a radiação que está passando por esse tecido saudável aqui. Não mata o tecido, mas chega aqui. E assim você vai concentrar as tuas forças no tumor. Vai concentrar a radiação no tumor. A mesma coisa vai acontecer aqui quando você quer atacar o seu inimigo. O que você vai fazer? Você vai dividir o seu exército, espalhar ele pelos diversos caminhos possíveis e, mesmo que algum desses caia no meio do caminho, o fato é que você vai chegar no inimigo com uma força suficiente para derrubá-lo. Então, a solução é exatamente a mesma. Eu tenho um ponto, vários caminhos para chegar até ele, e se eu concentrar forças só num caminho, eu posso ter um resultado desfavorável. Então, o que eu faço? Eu disperso as forças para evitar os perigos do caminho, mas coloco todas essas forças caminhando na mesma direção, que é a direção daquele lugar que você quer chegar. No caso aqui, no tumor, no caso aqui, do inimigo, no caso da guerra, né? Então você veja que na superfície são problemas bem diferentes, mas cuja solução, cuja essência da solução é a mesma. Então, qual a grande dificuldade da questão da transferência do conhecimento? Por que é tão difícil transferir conhecimento profundo de um contexto para o outro? É que esses problemas aqui, eles têm uma estrutura de superfície e têm uma estrutura profunda. A estrutura de superfície é composta dos dados concretos. Então, ela vai puxar da memória de longo prazo as informações relacionadas à superfície concreta. Então, quando você está pensando num problema que envolve um tumor, você está pensando em raio-x, você está pensando em paciente, você está pensando em doença. Essas são as coisas que você vai puxando da sua memória. E quando você está lidando com um problema que envolve guerra, você vai pensar em soldados, você vai pensar em minas, você vai pensar em explosão. São essas coisas que você está puxando da memória de longo prazo. E essas informações acabam atrapalhando, porque elas escondem justamente a estrutura profunda do problema, que é completamente abstrata. Que é, eu tenho um ponto e eu quero atingir esse ponto sem comprometer as minhas forças todas num caminho só. Isso explica, por exemplo, por que um estudante de medicina, um jovem médico, tem que passar por vários casos até que ele seja capaz de fazer um diagnóstico confiável. Porque, senão, ele começa a se atrapalhar com as informações da estrutura de superfície, ao invés de acessar uma estrutura mais profunda e conseguir extrair o diagnóstico correto. Tá? Isso também explica, por exemplo, por que quando você aprende matemática, está aprendendo um assunto novo em matemática, você faz os exercícios mais mecânicos no início com uma certa facilidade, mas quando vai para aquele exercício que tem uma historinha por trás, você se embanana tudo. O exercício é do mesmo assunto, só que tem uma historinha. E aí você começa a pensar nos elementos da historinha. Aí o que acontece? Você começa a puxar um monte de coisa que não tem nada a ver da memória de longo prazo, e isso atrapalha você raciocinar. Por isso que você tem que fazer várias diferentes. Porque aos poucos você vai conseguindo separar essa estrutura de superfície da estrutura profunda. Tá? A mesma coisa acontece com estudantes de programação. Eles estão aprendendo a programar. Se você fizer um exercício mais ou menos óbvio, ele consegue desenvolver o programa. Quando você começa a contar a história, desenvolva um programa para resolver tal problema, assim assado, de um outro contexto, ele começa a ficar perdido. Ele não consegue enxergar que as estruturas que ele precisa usar são as mesmas. Tá? Então, qual é a solução aqui? Fazer vários programas vindos de vários contextos diferentes, tá certo? Essa aqui é a aplicação prática dessa discussão da transferência de conhecimento e da diferenciação entre conhecimento superficial e conhecimento profundo. É importante ressaltar que o conhecimento superficial ele é inevitável.
primeiro contato que você tem com o assunto, os primeiros contatos que você tem com o assunto, você vai ter um conhecimento superficial. E só aos poucos, depois de vários contatos, com vários exemplos, vindos de vários contextos, é que você vai conseguindo entender a estrutura mais profunda, e aí você acessa uma outra camada na memória de longo prazo, onde estão as informações abstratas que têm realmente relação com o problema que você está tratando. E aí, de lá, você consegue puxar a solução geral para o seu problema específico. Tá? Mas o conhecimento superficial, por um certo momento, ele é inevitável. E faz parte do aprendizado. Se você não passar por esse período de ter um conhecimento superficial, você não vai conseguir aprofundar. Porque é juntando conhecimento superficial que você vai conseguindo desencavar a estrutura profunda desse conhecimento superficial e criar as suas generalizações. Então, a dica prática que eu dou dessa videoaula aqui é essa. Se você está entrando numa área nova, primeiro, não se preocupe que o seu conhecimento é superficial, que as coisas não fazem muito sentido ainda, que isso é normal. E segundo, para que o seu conhecimento se aprofunde, você tem que olhar para essa área nova sobre vários pontos de vista. Ou você vai resolver vários problemas, ou você vai ler vários livros diferentes, onde os autores têm perspectivas diferentes, ou você vai ouvir o professor e ler um livro e ouvir a explicação de um colega. Ou seja, você tem que buscar formas de ver o mesmo problema sob vários pontos de vista, para que aos poucos você vá fazendo generalizações e se aprofundando naquele tema. Certo? Então, essa é a dica concreta. Eu sempre gosto de terminar com alguma dica concreta, prática, tá? E essa é a dica de hoje, né? Procure olhar aquilo que você está querendo aprender sobre vários pontos de vista diferentes. Espero que tenha sido uma aula bacana, informativa, útil. Comentários, sugestões, críticas são sempre muito bem-vindos. E até a próxima.